mais que o ser humano já saiba que a Terra é redonda há milhares de anos, algumas pessoas ainda aparentam mostrar dúvidas sobre a questão. Por isso, separamos 7 fatos científicos que vão te ajudar a convencer aquele colega que não tem tanta certeza sobre o formato do nosso planeta, de que ele não é, e não pode ser, plano. Hoje em dia virou uma verdadeira febre, o retorno da teoria da Terra plana. Muitos internautas comentam e divulgam sobre isto. Mas este debate ficou muito mais intenso depois do rapper B.O.B. anunciar que estava arrecadando fundos para construir um satélite que prove que a Terra é plana. Mas usar um satélite para provar isto é besteira, porque existem diversas formas de provar que a Terra é redonda. Iremos apresentar apenas algumas, para que o vídeo não fique muito extenso, mas estamos tranquilos que essas provas irão já provar sem margem de dúvida que a Terra não é plana. Em muitas dessas formas, não é necessário nem satélite. Em alguns casos, dependendo de onde você mora, dá para tirar a prova sem sair de casa ou até mesmo do seu bairro. A primeira prova são os eclipses. Há mais de 2.300 anos, Aristóteles provou sua teoria com a observação de que, durante os eclipses lunares, a sombra da Terra na Lua tem um formato de curva. Uma vez que esta forma curva existe durante todos esses fenômenos, apesar do fato de que o planeta está girando, o filósofo intuiu corretamente a partir da penumbra que a Terra é curvilínea por toda parte, em outras palavras, uma esfera. Por conta disso, os eclipses solares mostram que os demais planetas, luas e as estrelas mostram que os planetas são objetos arredondados que orbitam uns nos outros. Os seguidores da Terra plana dizem que as estrelas e os planetas formam um grupo de pequenos objetos que ficam sobrevoando a superfície terrestre, ou tão aclamado por eles domo. Mas se assim fosse, seria impossível explicar o eclipse solar total que passou pelos Estados Unidos no mês de agosto de 2017, ou qualquer outro eclipse mais intenso. A segunda prova estão nas estrelas. Aristóteles também disse que as constelações de estrelas são visíveis a partir de diferentes latitudes. Os exemplos principais são as estrelas de Grande Carro, da constelação Ursa Maior e o Cruzeiro do Sul. O Grande Carro é um conjunto de 7 estrelas que só pode ser vista por completo a partir da latitude de 41 graus norte, ou superior. Abaixo de 25 graus do sul não é possível observá-la nem parcialmente. Com o Cruzeiro do Sul acontece o oposto. Ela é mais vista no hemisfério sul. No hemisfério norte só dá para vê-la abaixo de um conjunto de ilhas chamado Florida Keys, nos Estados Unidos. Se a Terra fosse plana, daria para ver todas as constelações sem o menor problema. A terceira prova são os voos de grande altitude. Quem ter a chance de estar em um voo em uma grande altitude com boas condições de clima consegue ver a curvatura da Terra. De acordo com um artigo científico publicado em 2008 na revista Applied Optics, a curvatura da Terra torna-se sutilmente visível a uma altitude de cerca de 35.000 pés, um pouco mais de 10,5 quilômetros, desde que o observador tenha pelo menos um campo de visão de 60 graus, o que pode ser difícil de enxergar a partir de uma janela do avião. Sendo passageiro, a curvatura torna-se mais visível acima de 50.000 pés de altura, pouco mais de 15 quilômetros. Os passageiros que tiveram a oportunidade de voar em um jato supersônico como um Concorde, por exemplo,
teriam uma visão do horizonte curvo enquanto voavam a 60.000 pés, 18,2 quilômetros. Essas diferentes visões só fazem sentido se você imaginar a Terra como um globo, de modo que olhar para cima realmente significa olhar para uma faixa de espaço. Diferente no hemisfério sul do hemisfério norte. A quarta prova são as costas litorâneas. Quando um barco ou navio desaparece no horizonte, ele não vai ficando menor e menor até desaparecer. Na verdade, o que ocorre é que partes da estrutura vão sumindo antes das outras. Primeiro o casco da embarcação e no fim o mastro. Quando o navio ou barco volta do mar, a sequência é oposta. Primeiro aparece o mastro, e depois o casco. Isso ocorre justamente por causa da curvatura da Terra. Para compreender melhor, basta utilizar um binóculo ou telescópio para observar o horizonte na sua próxima ida à praia. Este tipo de observação é tão clara que em 1881, ano em que foi divulgado o livro A Terra Não é um Globo, de Samuel Rowbotham, existia um capítulo desse livro apenas para criticar essa explicação. A publicação dizia que essa sequência se trata apenas de uma ilusão causada pela perspectiva que nós temos. Só que essa explicação não tem a mínima lógica, já que não existe nada disso relacionado à perspectiva. Se realmente o argumento correto fosse perspectiva, daria para ver o restante do farol e não somente a ponta do mesmo. Pois se a Terra fosse plana, o mar continuaria subindo na imagem em direção ao ponto de fuga do observador. Porque se o céu na imagem desce, o mar deveria também subir, e isto, usando o argumento de perspectiva assim como é de verdade. Se o mar deveria subir em perspectiva nessa imagem 2D que você está vendo, cadê a base do farol? Repetindo, isso ocorre por causa da curvatura da Terra. Quinta prova é a visão em cima de árvores e também de prédios. Se a Terra fosse plana, seria possível enxergar tudo independente de onde você está, mas, ao contrário disso, quanto mais altos estamos, mais podemos visualizar. Um bom exemplo são as estrelas. Podemos vê-las, mesmo elas estando milhares de quilômetros distantes. Ao olhar para os lados de Salvador, por exemplo, não é possível ver as luzes de Belo Horizonte, que está a uma distância bem menor do que estamos dos astros. A explicação: a Terra é esférica. A sexta prova são as sombras. A primeira pessoa a estimar a circunferência da Terra foi um matemático grego chamado Eratóstenes, que nasceu em 276 antes da Era Comum. Ele comparou os tamanhos de sombras no dia do solstício de verão, onde hoje fica Assuã, no Egito, com uma cidade mais ao leste de Alexandria, ao meio-dia. Quando o sol estava diretamente sobre a cabeça em Assuã, não havia penumbra. Entretanto, um graveto colocado no chão da outra cidade lançou uma sombra. Em uma terra plana, não haveria nenhuma diferença entre o comprimento das sombras. A posição do Sol seria a mesma, em relação ao solo. Apenas um planeta em forma de globo explica por que a posição do Sol deve ser diferente em duas cidades a poucas milhas de distância. A sétima prova seria usar um balão meteorológico. Em janeiro de 2017, estudantes da Universidade de Leicester, no Reino Unido, amarraram algumas câmeras em um balão meteorológico e enviaram-no para o céu. O balão subiu 77.429 pés,
23,6 quilômetros, acima da superfície, bem mais que o nível necessário para ver a curvatura do planeta. O instrumento a bordo do balão enviou imagens deslumbrantes que mostram a curva do horizonte. Os terraplanistas dizem que esses ou outros balões lançados usam a câmera com a lente olho de peixe, mas qualquer um que trabalha com edição de vídeo e filmagem saberia discernir quando é usada um olho de peixe, GoPro ou não. Vejam este vídeo de um balão sendo lançado. Se tivesse sendo usado um olho de peixe, assim que o balão é alçado estaria distorcida, entre aspas, a imagem da tela neste momento também. Mas não vemos nenhuma distorção. Quanta tendenciosidade, não é mesmo, meus amigos? O nosso canal já existe há 7 anos, ou seja, já estava online antes que essa onda toda de Illuminati se tornasse uma modinha, e está aqui até hoje, agora com uma visão muito mais madura do que quando começamos. Nos dias atuais muitas pessoas têm se levantado em prol da pesquisa e busca da verdade. Claro, a elite odiou tudo isso. Não demorou muito até que os senhores da mídia de massa mexessem os pauzinhos e transformassem todas as pesquisas sobre a elite oculta numa piada idiota. A campanha funcionou como planejado. A teoria da Terra plana é a mais absurda de todas as teorias de conspiração. E serve para que os buscadores da verdade e conspiracionistas sérios sejam agora automaticamente associados a memes estúpidos pela maioria das pessoas, por causa de teorias como essa. Nem tudo que está nesse meio é verdade, nem tudo é Illuminati. Acabou que surgindo agentes de desinformação neste meio e falsas teorias, para que as pessoas se confundam e se percam no meio do caminho, ou até mesmo não se acheguem nos estudos sérios sobre conspirações e fiquem apenas seguindo as teorias modinha, que as tiram do foco real do que seja uma conspiração. E acaba isto se tornando uma nova forma de alienação. Há anos, tem existido uma agenda clara na mídia de massa para desacreditar todas as pesquisas do tipo relacionado com conspirações e ridicularizar aqueles que discutem sobre isso. Além disso, há um esforço claro para espalhar desinformação, conspirações falsas e ridículas, e tornar tudo completamente confuso. O retorno da teoria da Terra plana faz parte dessa agenda. Ao misturar essa teoria de Terra plana com conspirações sérias, acabam que transformam todo o assunto de conspiração em ficção, fazendo com que pessoas comuns e inconscientes associem tudo que foi retratado nos estudos como pura fantasia e sem credibilidade. As conspirações reais e estudos relacionados a elas entram em esquecimento e as pessoas não chegam nem de perto até a verdade, sendo entretidas com teorias falsas como essa da Terra plana que viram modinha e, no pior dos casos, parte da cultura popular. Terminologia que bota o dedo na ferida do sistema enganoso que só quer saber de mentira. Criaram na era medieval a teoria da Terra plana. Hoje ela voltou, será que é verdade ou mais uma trama? Terra plana, instrumento da desinformação. Todos que interpretam a Torá sempre de forma literal, meu irmão. Vai me dizer então esse drama, como o sol e a lua levitam em uma terra plana. Será que na sua cidade não tem gravidade? Só uma brincadeira ou uma mentira tentando ser verdade?